Salve amigos do All Carros, tudo bom? Eu sou o José Leme e hoje eu estou aqui com a Ranger FX4. É a nova versão da picape média que está chegando ao país e ela vai aí fazer um complemento de gama, assim como aconteceu já com a Ranger Storm e também com a Ranger Black. Então vem comigo conhecer todos os detalhes. Bem, falando um pouco sobre a FX4, na questão de mercado, aí, começando aí, onde ela se encaixa dentro dessa nova gama aí da Ranger na linha 2022. Em termos práticos, ela vai ficar um pouco acima da Storm, então ela tem esse apelo aventureiro que a Storm também tem, mas ela tem alguns itens a mais, né? Ela vem com um pouco mais de equipamentos também, e ela vai ser, digamos assim, uma versão um pouco mais sofisticada da Ranger Sport aí dentro do mercado. Tanto é que ela tem aí um pouco um aspecto diferente, ganhou algumas peças que são exclusivas delas, que não estão aí disponíveis na Storm, na Black ou qualquer outra versão, e a principal delas está aqui, é a grade frontal. Ela tem uma grade frontal exclusiva, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas demais versões, que tem essas entradas laterais, esse recorte, e a Ranger escrito aqui em preto, né, na parte superior da grade. Então é a principal mudança que a gente pode perceber em relação às demais versões. E obviamente, como vocês estão vendo aí na lateral também, esse FX4, né, que é o nome da versão, bem estampado aí nas portas. Vale lembrar que o FX4 não é a primeira vez que ele está no Brasil. Ele chegou ao Brasil, né, esse nome FX4, com a Maverick, né, a picape menor da Ford, né, a picape intermediária aí, que em tese vem para brigar com as versões mais caras da Toro. Então esse é o segundo modelo das picapes da Ford aqui no Brasil que usa esse nome FX4, que lá nos Estados Unidos é muito comum, inclusive já foi utilizado na Ranger e está também na nova geração lá fora. Aqui debaixo do capô a gente tem um motor já reconhecido e já conhecido do mercado, né? O 3.2 de 5 cilindros turbo diesel. Esse motor tá na Ranger desde o começo dela, lá mais ou menos em 2011, 2012, quando chegou essa geração no mercado. Então foram diversas reestilizações, novas versões, como é o caso dessa daqui, com esse motor, que ele rende 200 cavalos e quase 48 kg de torque. Como sempre, ele vem associado ao câmbio automático de 6 velocidades aí, com opção de trocas pela alavanca e modo esporte também na alavanca. Outra mudança importante que vale falar aqui sobre a linha 2022 aí como um todo da Ranger, mas que também está presente na FX4, é a chegada do sistema de Arla 32, né? A picape até então não tinha esse sistema que ajuda a neutralizar, né, as emissões de poluentes do escape antes de chegar na atmosfera. Então agora, junto com a tampa do combustível, né, no mesmo bocal ali na tampa do lado do combustível, tem a entrada para o tanque de Arla 32. O tanque foi instalado entre as longarinas, numa área protegida, perto da roda traseira, perto do step, então ele fica protegido ali. Então mesmo quando você está no off-road, você não tem aí um risco, né, de bater esse tanque e furar qualquer coisa do gênero. É importante lembrar que o Arla 32 é para ser utilizado, né, então assim, no painel você tem ali os alertas caso esteja acabando, né, mas a Ford já falou aí que a média de autonomia do tanque é entre 10 e 14 mil quilômetros aí o tanque de ala, então você precisa abastecer ele, dependendo do seu uso, dependendo da motorização, se for 2.2 ou a 3.2, entre 10 e 14 mil quilômetros rodados. Aí mostrando agora um pouco em detalhes, né, para vocês aí as mudanças. Né, a primeira delas, como eu comentei aqui, a grade, né, a grade tem esse formato diferente, esse recorte, traz o Ranger aqui preto, tem também a ausência de cromados, né, na picape, a picape não traz cromados aí. A gente tem as rodas de 17 polegadas que vem também todas pintadas de preto sem cromado, aí mas com o mesmo desenho da Limited. Temos os estribos laterais aqui, né, além do FX4, aí o nome da versão nas portas. Temos aqui também o Santo Antônio. Esse Santo Antônio ele é bem parecido com o da Storm, só que só para lembrar, o da Storm ele cortava mais ou menos aqui, ele é mais baixo, né, do que aí o da FX4, ele é mais alto, então você consegue aí prender itens mais altos aí e de uma maneira melhor se você precisar. Vindo agora aqui atrás, na tampa, a gente tem aqui outra mudança. Como eu comentei com vocês, não tem cromados, né, na picape. Então, por exemplo, além do logo FX4 que a gente vê aqui, né, que é um logo em relevo, né, que não é um adesivo, ó, vocês podem ver aqui, a gente tem também aqui o nome Ranger na tampa traseira, só que o nome Ranger ele não vem
escrito na cor prata, como normalmente ele vem nas outras versões, né? Ele também foi colocado aí na cor preta para compor aí com o resto, né, do visual da FX4, que não tem cromados. Falando aí um pouquinho sobre os equipamentos da FX4, né? A FX4 ela tem aí 7 airbags, como na versão XLT. Ela tem o painel de instrumentos ali semi-virtual, né? Que então ela traz o velocímetro analógico no centro. Tem 2 telas coloridas nas extremidades que você consegue configurar com os itens que você quiser ali, odômetro, um velocímetro digital, entre outras coisas. A gente tem também uma exclusividade dessa versão, que são os faróis Full LED, que não estão disponíveis em outras versões da Ranger. A gente tem, obviamente, controle de tração, estabilidade, assistente de partida e rampa. E o controle de tração e estabilidade, ele já vem com a calibragem para reboque. Então, quando você está rebocando alguma coisa, o carro entende isso e já muda os parâmetros aí para caso seja necessário entrar em ação por conta disso. A gente conta ainda, né, com o seletor eletrônico de tração, então a gente pode usar ela no 4x2 com tração traseira, 4x4 e 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial. Então a gente tem uma série aí de equipamentos que fazem dela um pouco mais avançada aí do que a Storm, principalmente também em termos de acabamento. Bem, vale falar um pouco sobre esse jogo de roda e pneu, porque esse daqui é o único opcional que a FX4 oferece. Você paga R$2.000 a mais para levar esse pneu Scorpion da Pirelli. No caso aí é um pneu com um pouco mais de capacidade off-road do que o pneu convencional que vem, e a roda é de 17 polegadas. No jogo original que vem na picape, o pneu ele é mais para uso no asfalto, menos no fora de estrada, e a roda tem 18 polegadas, então a roda é um pouco maior, mas também é escurecida aí sem cromados. Bem, a FX4 ela tem também aí alguns acessórios, né? A Ranger tem investido muito em acessórios aí para a sua linha de picapes principalmente, e um desses acessórios que inclusive estão aqui na picape é aqui o snorkel, né, que vocês estão enxergando. Então é a entrada de ar do motor que sai daqui, né, e ela vem aqui para cima, né? Além disso, né, a Ford colocou aí um design novo aqui no snorkel em relação ao snorkel que estava na Storm. Então é uma das mudanças. A outro acessório, né, que a picape já está oferecendo aqui, e no caso essa está equipada, é a própria capota marítima, que não é um item de série nela, e essa caixa que vocês estão vendo aqui, que é uma caixa organizadora. Então é uma caixa que ela fica presa ali, ela tem uma chave, então ela fica trancada, né? E você pode colocar aí uma série de itens. Essa caixa aí tem mais ou menos aí um pouco mais de 40 litros de capacidade. Então se você quiser deixar uma caixa de ferramentas, alguns itens pessoais aí dentro, você consegue aí deixar e trancar. E se quiser levar a chave só da caixa, por exemplo, caso você tenha que deixar, né, o carro num valet, por exemplo, porque essa daqui ela não tem a partida por botão, a partida é na chave mesmo. Bem, amigos, estou aqui mostrando agora um pouco do interior, né, da Ranger FX4. Acho que uma coisa que a gente tem aqui um diferencial é a costura vermelha aqui no volante, também em volta aqui na manopla de câmbio e nos bancos, né? Então dá um toque diferente, dá um toque um pouco mais de esportividade. A gente tem o painel que eu comentei com vocês, que ele tem as 2 telas aqui que são virtuais, coloridas, então a gente consegue alterar, por exemplo, o que aparece na tela. Aqui embaixo a gente tem o seletor das marchas, né? Ele tem as luzes espias aqui dos 2 lados. Eu estou sem cinto, né? Porque eu estou parado, então ele está mostrando ali. Aqui nós temos controles de espelho retrovisor, né? Sendo um deles aqui para a gente poder fechar eletricamente. A gente tem os ajustes de farol aqui, então a gente consegue luminosidade de painel, ligar a luz da caçamba, neblina. E aqui quando a gente aperta esse botão que ele vem para fora, a gente consegue ajustar a altura do facho do farol. A gente tem, né, a central multimídia, a Ford Sync, que a gente já conhece, né? Aqui ela está conectada no Apple CarPlay. Vale lembrar que para conectar no Apple CarPlay ela precisa estar no cabo USB, que tem 2 entradas aqui, e ainda tem mais 2 12 volts para a gente colocar outros equipamentos aqui para carregar, por exemplo. E aqui, aproveitando já para mostrar os botõezinhos aqui para vocês, a gente tem aqui, né, o seletor eletrônico de tração, então 4x2, 4x4, 4x4 com reduzida, controle de velocidade de descida, bloqueio de diferencial traseiro e para desligar o controle de tração e de estabilidade. Aqui mostrando um pouco da alavanca, né? Coloco no D, trago para a esquerda, eu posso fazer aqui as trocas manuais ou deixar ele aqui, que ele já está no modo esporte. Voltei para aqui normal, a gente tem aqui os comandos, né, de ar-condicionado, que a gente também consegue acionar
por meio da própria central. Então a gente sai aqui do Apple CarPlay, a gente consegue acessar todos os comandos, né? Ele é ar-condicionado de 2 zonas, então a gente pode separar as zonas aqui ou deixar ele sincronizado. E a gente tem aí, né, outros comandos que a gente consegue aqui de rádio, de áudio, de ajustes do carro. Além da gente contar também, né, com o Ford Pass. O Ford Pass permite, por meio de um aplicativo de smartphone, que você controle o carro à distância. Então você consegue trancar as portas, destrancar as portas. Você consegue aí também cuidar de outras questões aí. Nesse caso, por exemplo, de ligar o carro à distância para você deixar o ar-condicionado funcionando, ou para você desligar, ou para você deixar o ar-condicionado, né, para esfriar ou para aquecer o carro antes de você chegar nele. Então isso é muito interessante, faz uma diferença bacana aí, além de poder contar aí como uma ajuda no seguro, na questão de valor, né, porque já que você consegue rastrear o carro também e bloquear ele à distância pelo aplicativo. Falando um pouco aí do acabamento, né, o acabamento mesmo da versão Limited não era um acabamento muito bom anteriormente, acho que vale dizer isso. E aqui a gente vê uma melhoria com o passar do tempo, mesmo aqui que continuou sendo plástico, né, você ouve, a gente consegue enxergar aí, ó, uma texturazinha aí bem diferente, tal, que dá um ar diferente. Nessa área aqui, eles melhoraram também o acabamento dessa peça plástica aqui, então ela tá com acabamento melhor e ela se une, né, aquela peça lá da porta, passa pela moldura das saídas de ar, né, o conceito aparece também aqui ao redor do volante e chega aqui do outro lado. Então assim, melhorou bastante nesse sentido aí, o que a gente tem dentro aqui da Ranger, né? A gente tem também uma alça de acesso para quem é baixinho aqui, a gente tem o espelho fotocrômico, então a gente tem um espelho fotocrômico, né, que a gente não tem aqui a chavinha, bateu a luz, ele automaticamente vai baixar aí a luminosidade, né, para proteger aí e não ofuscar o motorista. Bem, amigos, agora estamos aqui um pouco, né, dando uma volta para eu passar as impressões para vocês, porque obviamente vocês não querem apenas ver a picape parada e que eu conte as coisas. Mas como eu comentei lá no início do vídeo, né, a gente tem, né, um motor 5 cilindros de 200 cavalos, aí quase 48 kg de torque. Então assim, é um motor muito bom, é um motor consagrado, tanto que a Ford, quando fez a segunda geração do Troller, né, que não existe mais, Deus o tenha, ela colocou esse motor com câmbio manual. Inclusive era uma coisa que alguns proprietários queriam, né, que a Ranger tivesse aí, né, os 5 cilindros com câmbio manual, que só tava no Troller. E aí depois o jogo virou, porque aí ela colocou esse conjunto com câmbio automático no Troller aí já no finalzinho da vida. Mas voltando para a FX4, a gente tem uma picape que, como eu comentei, é muito confortável a posição de guiar. Geralmente a gente fica numa posição que a gente fica muito sentado, digamos, com a perna em 90 graus em picapes. E aqui não, a gente consegue aí ter a perna um pouco inclinada, o que deixa, né, a pilotagem mais confortável, principalmente para longos trechos aí. Falando um pouco de suspensão, né, a Ranger sempre teve uma suspensão muito boa nessa geração, desde o começo, assim, entre as picapes, digamos que ela era a mais carro, né, digamos assim. Então ela era bem firme quando você estava aí andando a 110, 120 km por hora numa rodovia, e ao mesmo tempo, quando você pegava um buraco, ela conseguia filtrar bem as imperfeições sem passar para os ocupantes. Então assim, você sentia a suspensão trabalhando, né, o eixo rígido na traseira, independente na frente, mas você dentro da picape não sentia tanto sacolejo. Então assim, ela não era muito mole principalmente, então você não sacolejava tanto. Tanto que quando você passa uma lombada, igual eu passei agora aqui, que se você passar um pouco mais rápido, né, passar varado, né, como as pessoas dizem, né, sem dar aquela freadinha, você não sente tanto aquela levantada da traseira que você sente em outras picapes. Então assim, ela tem um ajuste muito bom. A Ford fez uma recalibragem da suspensão recentemente, que entrou primeiro lá na Ranger Black já. Então eles mudaram um pouco aí, né, o conceito aí de calibragem de mola, de calibragem de amortecedor, né, que forma o conjunto de suspensão para entregar um acerto ainda mais fino. Falando do trem de força aí, né, na combinação de motor com câmbio, é uma combinação já consagrada e que funciona muito bem, né? Então a gente tem um motor muito forte, é um motor que quando a gente pede, né, para ele acelerar, quando a gente pede uma retomada, ele responde muito bem, responde de uma maneira muito ágil. E assim,
O câmbio também trabalha muito bem, o câmbio consegue aí, né, ter o ajuste dele aí com o motor para trabalhar tanto em baixas velocidades, igual eu tô agora aqui numa vicinal, quanto na hora que você tá ali a 100 por hora, 110, você quer ultrapassar um caminhão na estrada, por exemplo, ele responde aí bem rápido, o câmbio, né, reduz as marchas aí sem ficar dando cabeçada e você consegue ir com muita facilidade. Acho que também me chama muito a atenção na Ranger o acerto de direção, porque enfim, picapes em geral elas são mais anestesiadas, né? Elas não têm um acerto tão direto aí de direção, mas na Ranger aí a Ford conseguiu aí encontrar um compromisso aí entre oferecer o conforto, né, para quem passa o dia atrás da picape e usa a picape para o trabalho, por exemplo, aí de não ser muito pesada essa direção elétrica, essa direção hidráulica, ao mesmo tempo em que ela consegue aí oferecer uma certa precisão quando você está na estrada, então você não fica aí com a direção mole na mão. Ela consegue, ela tem um pezinho aí ideal para a gente conseguir ter segurança, para a gente ter mais estabilidade, né, ter mais confiança no carro nesse sentido. Bem, agora eu tô entrando aqui numa estrada de terra que eu já conheço, mas eu sei que tá bem acidentada, principalmente porque choveu esses dias, e acho que é o habitat ideal aqui para mostrar como funciona, né, a questão aí do novo ajuste de suspensão. Vou colocar aqui no 4x4 alta, né, aqui são as 4, e assim, pode não parecer pelo vídeo, mas a picape tá balançando muito aqui, enquanto eu tô numa situação bastante confortável pro tipo de piso que eu tô. É uma terra batida, então também tá bem liso. A picape tá trabalhando aí o controle de tração muito bem para conseguir aí entregar, né, porque ela fica trabalhando, ela traseira um pouco por causa de estar bastante liso, mas a suspensão tá me deixando muito confortável, porque eu sinto obviamente que ela tá balançando, mas eu sei que ela poderia estar balançando muito mais do que ela tá balançando aqui para mim. Aqui, agora já abriu um pouco, já tá mais liso, né, a terra tá mais lisa, tá mais batida, tá mais tranquilo, diferente de onde a gente estava ali, que tava bem escuro, bem fechado. Então o lugar que tava bem molhado, tinha algumas valetas um pouco maiores ali, pra gente realmente ver aí essa questão de como o carro balança mais, de como a suspensão consegue aí filtrar e acaba trazendo mais conforto aí para os ocupantes nesse sentido. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que eu tenha conseguido aí passar todas as informações para vocês da nova FX4, aí a nova versão da Ranger que está chegando ao mercado, né? A Ranger está saindo, na verdade, de linha, a Ford já confirmou a chegada da nova geração para 2023 ao mercado aqui brasileiro, né? Então vem a nova Ranger, mas enquanto isso a Ford aí tem aproveitado aí das qualidades dessa geração do conjunto para fornecer aí novas versões aí que atendem diferentes públicos. Diz pra gente aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da nova FX4 e diz se você compraria ela ou se você ainda prefere a Storm ou alguma outra picape aí do mercado. Conta pra gente. Tchau, tchau, até mais. Qual?